Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos sejam multiplicados. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, pois até aqui verdadeiramente tem nos ajudado o Senhor Ebenezer. Vamos continuar a nossa mensagem da santa e poderosa palavra do Senhor, né? E iremos concluir a mensagem da semana passada, que é justamente sobre a verdadeira intimidade para com Deus, que nós não terminamos, né? Na semana passada. Já tínhamos 1 hora de mensagem, achamos por bem nós encerrarmos, porque o Instagram, onde às vezes os irmãos mandam, a irmã me informou que só até 1 hora de mensagem, depois ele corta, né? Mas agora ela me falou que a gente pode passar de 1 hora, que não tem problema nenhum, porque ela já tem uma nova forma aí de mandar, e eu não entendo bem desses negócios de redes sociais, né? Sou meio ignorante quanto a isso, né? A palavra ignorante a gente já ensinou, significa ignorar algo, e esse assunto eu ignoro. Então, a irmã assim nos falou que podemos passar tranquilamente de 1 hora. Mas vamos concluir a nossa mensagem, a verdadeira intimidade com Deus, segundo os Coríntios, capítulo 12, né? o mesmo capítulo, os mesmos versículos. Segundo os Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 até o 10, né? 12, quero que você abra a sua Bíblia em sua casa, onde você estiver. Segundo os Coríntios, capítulo 12, segundo os Coríntios 12, do 7 até o 10, e depois que você abrir, vamos orar em nome de Jesus, invocando a presença do seu Santo Espírito para que venha estar assim tomando a primazia de tudo que vai ser feito aqui nessa noite. Amém? Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, louvado, exaltado, glorificado para sempre seja o teu nome, Senhor. A ti, somente a ti, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, meu Deus. Senhor, queremos te dizer muito obrigado, meu Senhor. Queremos reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância diante do teu poderio, diante do teu soberania, diante da tua majestade santa. E te render graças porque verdadeiramente a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou e nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino da tua maravilhosa luz. Muito obrigado, Senhor da glória, porque Jesus, o Senhor morreste na cruz no Calvário em nosso lugar. Mas muito obrigado também, Senhor, porque aquela cruz não pôde te deter, aleluia. Tu ressuscitaste, meu Jesus, e está vivo e irá nos buscar para morar eternamente ao teu lado. E tu, como tu garantiste lá em tua palavra, em João 14, que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas enviaria o teu Consolador, o teu Espírito, ao qual no nosso meio. Espírito que é a qual agora eu invoco a presença, para que esteja, meu Senhor, operando, meu Senhor, em cada vida, operando em nossas vidas e falando aos corações, meu Senhor, aonde chegar essa tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, fala aos corações aquilo que tu queres falar, não o que eu quero, nem que o teu povo quer ouvir, mas aquilo que precisamos, meu Senhor, e que o Senhor tem para falar para conosco nessa noite, meu Deus. Não deixe, meu Pai, que eu abra minha boca e apregoe nada se não for da tua santa permissão, meu Deus. Muito obrigado por esta certeza. Obrigado por tudo. Fala, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Se você já localizou, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E para que não exaltasse, para que me não exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, semana passada nós vimos, né, esse espinho na carne que estava na vida do uma
metafórica, né? Era uma metáfora, e assim ele fala justamente sobre esse espinho que ele diz a saber que era um mensageiro de Satanás. Nós somos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, né? E 15, fomos 1 Timóteo, versículo 1, versículo 20, e verificamos de que esse mensageiro de Satanás, ele estava justamente falando, né, de Alexandre o Latoeiro, a qual ele disse que causou muitos males a ele, né? Hermineu e Alexandre, ele diz lá em 1 Timóteo, do capítulo 1, versículo 20, que ele disse que ele já entregou a Satanás, porque eram pessoas que estavam justamente pregando heresias dentro da igreja, estavam disseminando, né, falsas doutrinas dentro da igreja. Eram aquelas pessoas que, quando eles sabiam que Paulo ia pregar em certo lugar, eles iam lá e desfiguravam totalmente a imagem de Paulo, desfaziam de tudo aquilo que Paulo pregava, né? E eu me recordo bem do amado pastor Roque Alves, né, irmão Giliardi? A gente, assim, tinha uma imagem totalmente desfigurada do pastor Roque, né? A qual me colocaram diante de mim, porque passaram para mim uma imagem totalmente retorcida do que era o pastor Roque, né? Falando de coisas que realmente ele nunca cometeu, e não tem coisa pior na nossa vida do que alguém desfazer da nossa imagem, da nossa personalidade, né? Não tem nada, não tem ferida que doa mais na gente, não tem tapa na cara que doa mais do que alguém chegar para você e chegar para as pessoas e falar daquilo de que você não cometeu, daquilo que você não é, e desfazer de tudo aquilo que você prega, de tudo aquilo que você vive como verdade. Não tem nada pior na vida de uma pessoa que verdadeiramente tem um caráter ilibado, tem uma conduta ilibada, né? Tem uma vida verdadeiramente respaldada diante de Deus, da sua palavra, que busca verdadeiramente estar na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, buscando verdadeiramente ter cada dia mais. Então não tem nada pior. O apóstolo Paulo, ele podia ter sim, eu creio sim que ele tinha enfermidades na sua vida, mas aqui, perante os estudos da palavra, perante o próprio versículo, que ele mesmo responde, a saber, o mensageiro de Satanás, isso é pior do que qualquer enfermidade, irmãos. Só quem já passou por isso sabe o que é, né? Você já pensou, você chegar diante da sociedade, de um lugar onde você mora, onde você vai pregar, e chegar lá as pessoas que tu é divisor de igreja, tu é isso, tu é aquilo outro. Então, tudo que você falar ali, as pessoas não vão dar crédito, porque a tua imagem está totalmente distorcida, desfigurada perante as pessoas, não é verdade? Então, era esse males a qual tinha na vida do apóstolo Paulo, que doía nele e que dói em cada pessoa que verdadeiramente tem, né, uma conduta diante de Deus, né? Que preza pelos valores, que preza em viver o que prega e pregar o que vive, né? Então, nós vimos isso na semana passada, e essa semana nós vamos ver, irmãos, que diante desse espinho na carne de Paulo, quando ele fala aqui no versículo 10, que ele tinha prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Parece até que Paulo é um camarada que sente prazer na dor, né? É uma pessoa masoquista, né? O cara masoquista, poxa, o cara tem prazer em sentir dor, o cara tem prazer nas perseguições. Olha, veja bem, ele fala nas perseguições, por quê? Porque essas pessoas que estavam infiltradas no meio evangélico justamente estavam perseguindo o apóstolo Paulo, né? Então isso machucava, isso feria, isso atribulava a carne do apóstolo Paulo, e ele diz, eu sinto prazer nisso, nas fraquezas. Poxa, então o cara é masoquista? Não, porque ele diz que o amor de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus. E quando ele ora, ele tem tanta intimidade para com Deus, que ele diz, Senhor, já orei 3 vezes a Ti, para que tirasse isso da minha vida, né? Porque isso está atrapalhando o meu ministério, o crescimento, atrapalhando de vida se converter a Ti. A oração que ele fazia a Jesus, o camarada tinha tanta intimidade, que ele diz, eu já orei 3 vezes, e Jesus responde a ele, Paulo, a minha graça te basta, e acabou. A minha graça te basta, não tem que dar satisfação, Deus não tem que estar dando muita satisfação a mim, a você, do jeito que Ele trabalha, do jeito que Ele faz, como é as coisas que Ele opera na terra.
quem é que ele usa, como é que ele quer, da forma que ele quer. Ele não tem que dar satisfação a homem nenhum. Ele não tinha que dar satisfação a Paulo, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Não é da forma que você acha, é porque eu acho, porque tem que ser assim, porque eu penso assim. Ai, por que isso? Isso não entra na minha cabeça de hipótese nenhuma. Problema teu. Problema meu. Deus está pouco se lixando para isso. Ele não tem que estar desmiuçando e eu tenho que entender o trabalhar de Deus. Simplesmente, então, o apóstolo Paulo aí glorifica a Deus. Quando Jesus disse, a minha graça te basta, o que ele disse? Tu não merecia nem ser salvo, Paulo. Ainda mais tu que era um perseguidor da igreja. Então, as excelências das revelações que o apóstolo Paulo tinha, como Jesus, através do Espírito Santo, usava Paulo, aonde leva ele lá para ver até o terceiro céu e ver toda a grandeza da glória de Deus. O camarada que era um perseguidor da igreja. E aí Jesus responde, ele é minha graça, o que é graça, o meu favor imerecido, significa que tu não merecia nem ser salvo, tu não merecia nem estar no céu, Paulo, tu ainda está procurando negócio de tirar esse espinho da tua carne, tu ainda está procurando que eu tire, tu ainda está procurando negócio de argumentações, Paulo, minha graça te basta e acabou. Então o que eu achei aqui foi três razões, três razões, se Jesus tirasse aquele espinho da vida de Paulo, quando ele ora 3 vezes, eu tenho assim, irmãos, na minha mente, como eu orei a Deus quando eu abri a igreja aqui em Santo Antônio no ano passado. Então assim, eu paro para pensar um pouco, que eu não tenho nem como chegar à mente do que Deus tinha planejado para a vida do apóstolo Paulo, não tenho como, mas assim, a minha pequena mente medíocre, assim, quando eu abri a igreja aqui, eu fiquei tomando conta de 2 igrejas, e eu trabalho de segunda a sexta, trabalho com meu pai, e não é porque eu trabalho com meu pai que é muito pelo contrário, aí é que eu prezo mais para fazer as coisas mais certas ainda, que é para ele ver de que nada misturo, que eu não misturo e que nada atrapalha com o meu desenvolvimento secular, minha profissão, pastor, sou pastor, continuo sendo pastor, minha identidade de pastor, sou pastor onde chegar, mas no meu trabalho eu tenho que entender que eu sou submisso ao meu pai, que lá eu sou despachante e lá eu tenho uma profissão. Então eu não misturo ser pastor e ser despachante, não, eu sou despachante quando eu tenho que ser despachante, e pastor quando eu tenho que ser pastor, e aí eu trabalho às 7h30 da manhã, 8 horas, levo até 5h30, agora estamos levando direto, nem almoço eu vou até 3 horas da tarde sem almoçar, e saio de lá e venho direto para casa, e quando eu saía do meu trabalho, 5h30, quando estávamos no ano passado, na vida normal, e vinha para casa às 5h30 da tarde, tomava banho, trocava de roupa, pegava o carro, e ia para Dom Macedo Costa, chegava lá, pegava a Topic, ia buscar os irmãos, ia para a igreja, fazia o culto, voltava, no outro dia, 7h30 da manhã, trabalhando novamente, e aí agora a responsabilidade de abrir outra igreja aqui em Santo Antônio de Jesus. E aí eu tomo conta de 2 igrejas, e ainda trabalhando secular, imagine. E aí o meu pastor presidente, toda lá a comissão dos missionários americanos disse, se você vai aguentar quando a gente abrir a igreja, como é que vai fazer? Eu disse, bom, se Deus me der condições de eu abrir a igreja, eu sei que Ele capacita, eu sei que quando Ele chama, Ele garante, então Deus vai fazer com que o sobrenatural aconteça. Pronto, eu aí fui cheio de mim, pensando de que tudo ia ocorrer conforme eu imaginava que ia. Está entendendo? Então eu digo, não, se Deus realmente, eu fiz prova para com Deus, vendo realmente que era de Deus, eu abri novamente essa igreja que tinha fechado aqui perto aqui de casa, e já tinha ovelhas, pessoas que saíam de Santo Antônio e iam para a roça. Eu digo, não, é bom que essas pessoas não precisam nem mais ir para a roça, já congrega aqui comigo. Eu tenho pessoas que saem, pessoas que nem é crente, vinham aqui e entregava dízimo aqui em casa, entregava oferta aqui. Eu digo, bom, tem essa igreja aqui agora, então o pessoal daqui vai para essa igreja. Então meu pensamento era esse. Eu digo, bom, então se Deus está me dando a condição de eu abrir aqui a igreja, então Deus agora vai me dar toda a condição, tudo aquilo que eu pedi a Deus, que eu fazer, Deus vai fazer, porque agora eu estou trabalhando com 2 igrejas, Essa semana um rapaz me perguntou, ele disse que é crente, ele é crente, um rapaz, aí me perguntou, disse assim, vem cá, e aí do jeito que tu prega, como tu fala, e aí como é? Eu disse, rapaz,
Eu não tenho medo e nem receio nenhum. Sabe por quê? Porque eu não vivo de igreja. Então, sabe? Não tenho receio nenhum, não vivo de igreja. Eu digo para os irmãos aqui direto, para mim tanto faz uma pessoa, um membro da minha igreja que dizima R$1.000, como um que dizima R$20 por mês. O tratamento para com os dois é da mesma forma. Porque amanhã ou depois, se eu sair de lá, como aqui a igreja daqui eu fechei, e antes de fechar, quando eu abri, eu disse, essas portas que Deus me levou para abrir, nunca mais serão fechadas. Eu digo, meu Deus, e agora eu vou fechar? E essa palavra que eu dei, porque a palavra do homem de Deus, do profeta de Deus, ela tem que se cumprir. Aquilo que Deus fala através da boca do homem de Deus, daquele que busca ter uma intimidade com Deus, tem que se cumprir. E eu fiquei, sabe, doente por causa disso. Eu digo, meu Deus, e agora eu estou fechando essa igreja. E para a glória de Deus, na mesma semana outro pastor pregou e a igreja continua aberta. Está fechada agora por causa dessa pandemia, mas a igreja continua aberta, porém, em outro ministério para a glória de Deus, e um pastor que, graças a Deus, ele também tem todas as condições, né? Ele não vive de igreja, então ele já tem um grupo dele que paga o aluguel, não tem necessidade de ninguém estar dizimando e ofertando. Então, eu louvo a Deus. E aí, eu pedi 3 coisas a Deus quando eu abri essa igreja, sabe? Eu aí, como o meu problema de saúde que eu tenho, né? Eu disse, Deus, eu orava a Deus, eu digo, Deus, eu agora estou cuidando de 2 igrejas. Eu disse, Senhor, me dê, Senhor, saúde física, emocional e espiritual. Olha o que eu pedi a Deus, né? Entenda, escute. Eu pedi ao Senhor, em oração, Senhor, eu dizia assim mesmo, eu dizia a Deus, o Senhor me levou agora para abrir 2 igrejas, então o Senhor vai me dar saúde. Eu não pedia dinheiro, mas eu dizia a Deus, o Senhor vai me dar saúde física, emocional e espiritual, porque eu quero continuar trabalhando. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica, trabalhei dia e noite para não ser pesado para vós. E eu quero que ninguém tire esse orgulho de mim, como ele fala também na igreja de Coríntios, ninguém tire esse orgulho de mim. O apóstolo Paulo era fazedor de tendas, ele fabricava tendas para se manter, ele não vivia de igreja, né? Nenhum filho das trevas que está infiltrado dentro de igreja, que abre a boca para dizer que sustenta pastor, porque eu vejo isso, já ouvi, né? O pastor é sustentado pelo meu dízimo, se eu sair, não tem como pagar salário de pastor, não dou essa ousadia, filho das trevas, dizer isso de mim. Enquanto meu Deus me sustentar, enquanto meu Deus me conceder em vida, se algum dia os irmãos não me quiserem mais lá, e não é mais certo, nós continuarmos e dizer, pastor, não te aturamos mais aqui, não te queremos mais aqui na igreja, chega, nós arrumamos outro pastor mais novo, com as ideias mais aprimoradas, umas ideias agora mais adiante do Senhor, né? Essas ideias suas retrógradas, tudo isso que o Senhor vem pregando na igreja, já está ultrapassado, nós não aturamos mais, o Senhor é assim, o Senhor é sábio, então achamos uma pessoa que é adequada para estar pastoreando a nós. Eu vou dizer simplesmente, amém, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, oh glória. E aí eu vou, sabe para onde? Para dentro da sua vela pregar o evangelho. Vou para dentro da sua vela, vou para dentro de um mato de novo, para a roça lá onde não tem igreja nenhuma, e chego lá e vou pregar também o evangelho. A palavra de Jesus não é minha, a palavra é do Senhor. Então se Ele me chamou, onde Ele quiser me levar, Ele vai me levar. O que Ele quiser fazer da minha vida, Ele faz. Então era essa imposição, eu coloquei para Deus, digo, Deus, se o Senhor me deu 2 igrejas para eu pastorear, então o Senhor vai me dar 3 coisas, saúde física, emocional e espiritual. Tudo ao contrário. Interessante, é que foi tudo ao contrário do que eu pedi a Deus, tudo o inverso. Quando eu abri a igreja, 1 mês depois, 2 meses no máximo, acho que não nem 2 meses, né? Acho que não chegou não, né, irmã Carol? Não chegou nem 2 meses, né, irmão Juliano? Chegou 2 meses que nada. Mas foi 6 meses todo de doença. Desde quando eu abri a igreja, só foi doença. E eu orava, eu digo, mas Deus, Senhor, eu preciso de saúde, Senhor, para cuidar do teu povo, Senhor, para cuidar das igrejas. E aí vem doença, vem doença, vem doença, e doença em cima de doença. E daqui a pouco, comecei agora, saúde física, lá embaixo, daqui a pouco agora começou a afetar a minha saúde emocional. Teve um dia que eu liguei, conversando com ele no telefone, chorando.
sabe? Tinha um dia que não tinha força nem para ler Bíblia também. Interessante isso, eu dizia, mas eu não estou entendendo nada. E eu creio que esse foi o pensamento do apóstolo Paulo. Né? Esse foi o pensamento dele, porque, veja bem, irmãos, né? 3 coisas eu pedi ao Senhor. O apóstolo Paulo disse que 3 vezes ele orou também ao Senhor. Então, se o Senhor concedesse essas 3 petições, quando eu abri a igreja aqui, que ele me desse essa saúde física, emocional e espiritual, eu creio que, primeiro, né, se ele me concedesse, eu poderia, né, alcançar mais pessoas com o evangelho, né, porque eu ia ter mais saúde física, né, de tudo, porque nós tínhamos um dia que fazíamos evangelismo, fazia culto nos lares, né, era dia de terça, né? De terça, nós fazíamos culto nos lares, fazíamos evangelismo, né? Então eu podia, tem mais tempo, poderia alcançar mais pessoas no evangelho, né? Poderia também, segundo, né, ter um ministério mais efetivo. Que entenda, veja bem, como é que eu abro uma igreja? Aí eu fico doente o tempo todo, a igreja ficou o quê? Na mão de minha esposa, na mão de minha família e dos irmãos. Foi que estava lá ajudando a fazer a obra de Deus. E eu doente, sem poder pregar. Aí ficou desamparado tanto a igreja de Santo Antônio como a igreja da Roça. Dá para entender. Dá para entender como é que Deus trabalha. Dá para entender. E aí, o pastor, muita gente, a igreja com 1 mês e pouco, menos de 2 meses, já tinha 40 e tantas pessoas. E aí, o pastor doente, as pessoas chegaram para curar o pastor. Começou a sair gente da igreja, né? Então eu podia, né, ter um ministério mais efetivo, ganhar mais pessoas para o evangelho, né? Poderia glorificar ainda mais a Deus, na verdade. No pensamento humano, podia glorificar mais a Deus, né? Contar esse testemunho. Olha, aí, agora entenda. A revelação do Espírito Santo. Olha aí, tá vendo? Agora eu abri 2 igrejas, eu tinha uma saúde debilitada, minha vida era assim, eu agora estou curado, eu estou bem para a glória de Deus, você está vendo aí e tal. Então, isso aí é o que me exaltar, não é verdade? A gente glorificava a Deus, tudo bem, glorificava, mas isso também é uma maneira de exaltar. E o irmãozinho, uma irmãzinha que está ali doente há tantos anos, pedindo a Deus, Senhor, me cura, Deus, me ajuda, um irmãozinho abençoado, que passa por um perrengue, vive numa vida, sabe, ali regrada, né? Sem ter o que escolher para comer, às vezes come de doação que faz, né? E uma saúde bem debilitada, às vezes aposentadoriazinho, um dinheirinho que entra, normalmente dá para comprar remédio, e eu lá me gloriando, dizendo lá. E aí as pessoas dizem assim, poxa, e por que não cura a mim? Poxa, porque Deus abençoa tanto, porque os testemunhos que a gente vê na igreja, na televisão, ninguém chega para testemunhar dizendo assim, olha, antes de eu servir a Deus, eu morava de aluguel, mas eu louvo a Deus, porque eu sirvo a Deus, mas eu continuo morando de aluguel, mas a alegria que eu tenho hoje nem se compara, eu nunca tive uma alegria tamanha antes de conhecer a esse Deus. Por que não testemunha assim? Olha, na minha casa faltava tudo. Hoje, graças a Deus, às vezes falta pão meio-dia, de manhã, mas meio-dia Deus providencia. Mas a alegria que Deus me dá, a presença do Senhor, é tamanha, a intimidade que eu tenho com Deus, é tamanha, que supera até a falta do pão de manhã. Oh, glória, aleluia. Não tem nada melhor de servir a Deus. Por que não fala assim? Por que não testemunha assim? Por quê? Será que eu só posso glorificar a Deus quando Deus satisfaz os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades? Será que eu só glorifico a Deus nisso? Será que eu só tenho intimidade com Deus se Deus chegasse para mim quando eu abrisse a segunda igreja e aí tirasse de mim todas as enfermidades? Era isso? Não.
eu tenho que entender uma coisa, nós temos que entender uma coisa, nós temos que aprender uma coisa como o apóstolo Paulo, pois o amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e entender também como ele diz lá na igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados através do seu decreto, do seu propósito. Então todas as coisas contribuem para o bem, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é isso que Jesus disse ao apóstolo Paulo, é isso que Jesus está dizendo a nós. Para nós termos intimidade com Deus, não é necessariamente todas as orações que eu fizer a Deus, Deus responder. Às vezes eu chegava para Deus e dizia, mas Deus, eu já orei por tantas pessoas, Senhor. Eu falava assim mesmo para Deus, Deus, eu já orei por tantas pessoas, pessoas ficavam curadas, Senhor. Quantos testemunhos tem de pessoas lá em Dom Macedo Costa, aqui em Santo Antônio de Jesus, a qual Deus nos levou para orar e a cura foi manifesta, e eu, Senhor, ando doente, Deus. Senhor, eu oro tanto, te peço. Só que eu esqueci de uma coisa, a minha oração que eu pedi a Deus, desde quando eu me converti, e é ainda, Deus, eu te peço, Senhor, não me deixes nunca mais voltar para aquele lamaçal de pecado que eu vivia. Deus, não permitas que eu volte para aquela vida miserável, desgraçada, a qual eu me encontrava e de onde o Senhor me tirou. Deus, não permitas. Senhor, tu que és o Deus onipotente, onipresente e onisciente, tu que tem todo o poder em tuas mãos, onde tu estás presente em todos os lugares, e tu sabes de todas as coisas, antes que elas venham a acontecer. O Senhor que sondas o meu coração, se o Senhor vê que isso vai acontecer um dia, então me tira deste mundo e me leva de uma vez para a tua presença, para a tua glória, mas não permitas que nunca mais o meu pé pise naquele lamaçal da onde o Senhor me tirou. Então um dia, Deus me respondeu, poxa, qual é a oração que tu quer que eu responda? Tu quer continuar na minha presença ou tu quer cura das enfermidades? Poxa, se o meu amor se aperfeiçoa na tua fraqueza, você tem que entender que a minha graça te basta, e eu louvo a Deus, glorifiquei o nome do Senhor por isso, aleluia. Deus, se isso me faz ser mais dependente de Ti, Deus, se isso me faz estar totalmente, Senhor, diante da Tua presença, mais uma verdadeira intimidade contigo, Senhor. Deus, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu entendi, irmãos, se isso me deixa mais próximo de Deus, amém. Amém. Ô pastor, e o senhor para de pedir a Deus? Não, para a glória de Deus. De fevereiro para cá, as coisas assim, sabe, é tremendo. Duas igrejas fechadas. Daqui eu fechei e passei para outro ministério. A de Dom Macedo fechou por causa da pandemia, decreto do prefeito, não está tendo culto, a igreja está fechada, e é o tempo de física, vai entender Deus, é o tempo que eu estou tendo mais saúde física, mais saúde emocional e mais saúde espiritual. Dá para você entender? Dá para explicar Deus? Como diz aquela música, né? Ninguém explica Deus, aleluia, ninguém explica Deus, não se complica. Deus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, né? Enquanto muitas igrejas, meu Deus, eu fico triste, porque eu não posso estar me gloriando, estar feliz e vendo colegas meus, pastores, e vendo famílias passando por essa situação que está passando com esse coronavírus, igrejas de pastores, homens de Deus, que pagam aluguel, igrejas fechando porque não tem mais dinheiro para pagar aluguel, pessoas que se dizem fiéis e agora Deus está mostrando que verdadeiramente não era fiel coisa nenhuma para com ele, vivia de capa, vivia de aparência, o véu ainda estava no rosto quando Moisés sobe lá no monte e fica na presença de Deus 40 dias e 40 noites, ele volta com o brilho de Jesus, o brilho de Deus era tão forte na vida dele que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. E aí quando aquele brilho foi apagando, ele coloca um véu no rosto para dizer que o brilho ainda estava. Mentira, já tinha apagado. Então tem pessoas assim, é capa, é o véu ainda está na cabeça dentro da igreja.
E aí pessoas que se diziam fiel, tementes a Deus, mentira, coisa nenhuma, hoje não dizimam. Hoje não dizimam, e pastores aí passando por perrengue danado, porque os infiéis hoje estão mostrando que você é infiel. Né? E aí igrejas fechando porque não tem dinheiro para pagar aluguel, e você acha que é prefeito, que é Estado, ou que é a federação, que vai pagar o aluguel da igreja. Quem tem que pagar o aluguel da igreja é os dízimos, as ofertas. O pastor vive do seu salário, o obreiro é digno do seu salário. Se eu trabalho, graças a Deus, é uma coisa comigo. Paulo, ele dizia isso, o obreiro é digno do seu salário. Isso não é coisa minha, é minha. Mas aquele que é do evangelho não se misture com as coisas alheias deste mundo, não se embarace com as coisas alheias deste mundo. O apóstolo Paulo deixou bem claro, quem é do evangelho, viva do evangelho. Mas é uma coisa minha particular, e pastores aí passando por necessidade, porque os infiéis que estão lá dentro da igreja, agora estão mostrando que verdadeiramente o que são. E aí eu vou ficar feliz porque a minha igreja hoje está construindo, enquanto muitas igrejas estão fechando. Olha que coisa tremenda, né? Olha que coisa tremenda. O ano passado, 2 igrejas estavam assim. Esse ano, 2 igrejas fechadas, igreja construindo, saúde, graças a Deus lá em cima, graças a Deus, para a glória de Deus. Mas eu não fico feliz com isso. Eu não posso ficar feliz em ver famílias e mais famílias desesperadas, pessoas descendo a sepultura sem Cristo, sem salvação, e as pessoas aproveitando disso para roubar, para ganhar dinheiro, para fazer festa. Eu não entendo como é que você assiste a televisão e vê milhares de pessoas descendo a sepultura, aonde família não tem condições nem de fazer o velório, porque caixão fechado, não tem nem o direito de sepultar o seu ente querido, de lá mesmo do hospital enterrado, não tem como nem ver mais, e você tem coragem de ficar fazendo festa. Pessoas ficam fazendo, como eu já vi na televisão, Corona Fest, quer dizer, festa do coronavírus, pelo amor de Deus, comemorando, pessoas morrendo, e você quer dizer que todo mundo é filho de Deus? Me mostre isso na Bíblia. Que coração é esse? Deus, você diz que você é de Deus, participando disso. Não é o mesmo Deus que eu sirvo, que eu conheço, e não é o Deus da Bíblia, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eu não vou me alegrar com uma situação dessa. Pessoas comemorando isso, meu Deus, pessoas aproveitando, colocando os preços das coisas lá em cima, políticos se aproveitando para roubar. Que país é esse? O único país no mundo. Você sabia que o Brasil é o 2º país com a pior distribuição de renda do mundo? Mundial é o Brasil. Porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Não tem país que tenha a riqueza que nós temos. Mas a corrupção do mundo, dos nossos, não é só os governantes, não, é da população. Porque vemos pessoas que 1 quilo de feijão custava 4, hoje custa 10. Aproveitando disso tudo para ganhar dinheiro, em cima da desgraça, da miséria dos outros. Medicamento que custava 8, hoje custa 200 reais. E você vem para cá me dizer que é filho de Deus? Que Deus é que você é? Não esse da Bíblia. Só se for Deus com letra minúscula. Tá bom? Ou Deus que Jesus fala em João 8,44. Viu? Você sabe que Deus é esse? Vai lá, João 8,44, que você vai ver quem é que você tem por pai. Então era assim. Olha o que Deus fez na vida de apóstolo Paulo. Que intimidade aquele homem tinha com Deus. Tremenda. O único que foi levado até o 3º céu. O único que foi levado à glória de Deus. O homem que escreveu a maior quantidade dos livros evangélicos, das cartas, foi o apóstolo Paulo que escreveu a maioria dos evangelhos. Foi o apóstolo Paulo que foi levado a pregar aos gentios, a conquistar, a ganhar milhares e milhares de almas para Jesus, a deixar várias igrejas construídas em tudo quanto é lugar, aonde a Bíblia diz que em Roma ele quase ganha todo o exército pretoriano. Até o governador posso dizer assim: tu queres até me persuadir para que eu creia nesse teu Cristo? Camarada lá preso, sofrendo o pão que o diabo amassou, e glorificando a Deus com sua vida. Isso é ter intimidade com Deus, né? Então Paulo aprendeu que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu prazer se aperfeiçoa na fraqueza.
como o próprio Jesus fala a ele aqui, né? No versículos 8 e 9, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que Jesus quis dizer isso ao apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, esse espinho que está na tua carne, sabe o que é que acontece? Faz com que você fique mais dependente de mim. Não tem nada mais prazeroso do que nós termos um filho que é dependente do pai, um filho que se aconselha com o pai, o filho que tem o pai ali, sabe, como um exemplo, sabe? Não tem nada melhor do que meu pai com 75 anos, ele quer se sentir útil, ele quer se sentir na emplacadora, poxa, sem mim lá, nada funciona, não vai para frente, mas na verdade não é assim. Mas a gente tem que passar isso para ele, porque ele é o nosso pai, ele se sente bem assim. Tem nada melhor de um pai do que o filho chegar e dizer assim, meu pai, eu estou pensando nisso aqui, eu estou com esse projeto assim, meu pai. Ô pai, o que é que o senhor acha? Me diz aí, Senhor. Me diz aí, meu pai. Hein, pai, o que é que o senhor acha? Me dá um conselho. Poxa, tem nada melhor. Eu, como pastor, me sinto muito bem, maravilhado quando pessoas, sabe, da minha igreja, ovelhas, e às vezes até nem crentes não são, me pedem conselhos, eu como pastor. Como hoje de manhã uma pessoa, ele até empresário, me pediu sigileza, me pediu um conselho, me pediu para orar por ele. Poxa, acho que isso é maravilhoso, isso é lindo. Então imagine Deus, você se sentindo assim nas mãos de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo a Paulo, meu amor se aperfeiçoa na tua fraqueza, eu quero que você continue sendo dependente de mim. Porque Salomão, quando tudo estava regaladamente bem na vida dele, tudo correndo maravilhosamente bem, fartura e mais fartura, tudo que Salomão queria, bastava pensar, Salomão tinha tudo. Camarada que naquela época criou irrigação, está lá em Eclesiastes, ele fez irrigação, por isso que hoje no deserto, na Israel, tem irrigação, foi Salomão que criou a irrigação. Que coisa linda a sabedoria que aquele homem tinha, e depois aquele homem se desvia da presença de Deus, vai adorar outros deuses. Por quê? Porque ele acabou a dependência dele para com Deus. Tudo que ele queria, ele tinha. E ele se achava, e ele era, na verdade, o homem mais sábio que tinha no planeta, na terra. Então, ele se afastou totalmente da dependência de Deus. Então, às vezes, é necessário termos esse espinho na nossa carne para que aprendamos a ser dependente de Deus. Sabe? Porque às vezes quando tomamos decisões erradas e quebramos a cara, mas somos tão orgulhosos, e eu digo isso porque acontece isso com meus filhos, o orgulho é tanto que às vezes eu dou conselho, não faz assim, rapaz. Ô rapaz, não faz assim, vai por assim, aí ele faz, quebra a cara, mas não tem a humildade de voltar e dizer, meu pai, bem que o Senhor falou, meu pai. Eu não seguisse, meu pai, o teu conselho, eu não pedi o teu conselho, e eu quebrei a minha cara, meu pai. Ô, meu pai, me ajuda. Não tem nem a humildade de falar isso, de pedir isso ao pai. Sabe? O orgulho é tanto. É por isso que o amor de Deus só se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Ele me conhece melhor do que eu mesmo, ele te conhece melhor do que você mesmo. Tenha certeza disso, de que tudo que ele faz é o melhor para a tua vida. Os planos de Deus são muito maiores e melhores do que o teu, do que o meu. Eis que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os planos que eu tenho para vós, são muito maior. Oh, glória! Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado, aleluia, para todos aqueles que o amam. Oh, glória! Entendamos isso, sabe? Então, às vezes é assim, às vezes a gente, irmãos, o orgulho está tão grande, a gente está tão cheio de si, que se não tiver um espinhozinho desse, se não tiver uma luta, a gente desapega de Deus, esquece Deus, e às vezes o orgulho está tanto, às vezes Satanás chega lá no ouvido, né? Porque quando o nosso orgulho está tamanho, a gente acaba se afastando tanto de Deus, a intimidade com Deus vai perdendo aquela intimidade com Deus,
E aí acaba o diabo agora se aproximando. Porque quando Deus se afasta, quem se aproxima é o diabo, é as trevas. Porque a luz está se afastando, então vem as trevas. Aí chega no ouvido e aí cochicha, diz, não tem mais jeito, tá vendo aí? Se tu for para lá, né? Se tu for lá falar, ainda vai chegar para tu e vai dizer assim, tá vendo? Eu não te falei que tu ia quebrar a cara? Às vezes meu filho fala assim, não fala nada meu pai não. Para ele chegar e não ficar, né, me perturbando, ainda fala assim. Né? Para não ficar me dizendo coisa. Porque a gente não quer ouvir a verdade. A gente não gosta de ouvir a verdade. A pessoa humilde é justamente essa, que quando cai, quebra a cara, que erra, reconhece seus erros e volta, né? E se arrepende, e pede perdão, e reconhece, arrepende-se de onde caiu, volta e pratica as primeiras obras. É assim que Deus fala, é assim que Deus faz. Então Deus é Pai. Então eu me exemplifico muito como Deus Pai, como as nossas vidas aqui na terra. E é semelhante a isso, amados. Então, seja qual for o espinho, irmão, com o qual tenhamos, irmão, com o qual lutamos, seja qual for o espinho que está na tua carne, que está na minha carne, que esteja na tua carne hoje, seja lá físico, emocional, espiritual, como eu estava no ano passado, né? Eu estava com os três, físico, emocional e espiritual. Mas seja qual for o espinho que esteja na tua carne, seja lá qual for esse espinho, eu não sei como é que está a tua situação, eu não sei como é que está a tua vida agora perante tudo isso que está acontecendo no mundo, seja o que for que está acontecendo, eu quero te dizer uma coisa, Deus tem um propósito para tudo isso. Deus tem um propósito para tudo isso, como Ele teve na minha vida, eu te digo isso da parte de Deus. Como Deus teve na minha vida esse propósito, teve na vida do apóstolo Paulo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem esse propósito, Deus tem um propósito na tua vida, disso tudo que tu está passando, disso tudo que tu está vivendo. Tenha certeza de uma coisa, continue servindo a Ele, continue adorando a Ele, continue glorificando a Ele, continue testemunhando desse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, amoroso, tremendo às pessoas. Porque depois você vai entender porque a graça dele é suficiente nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A graça dele é suficiente. O amor dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, amados. Né? Glória a Deus. Nós estamos já chegando ao final dessa mensagem. Eu quero deixar, irmãos, para chegarmos à conclusão, vamos já estar concluindo. Né? Assim acontece sempre. Em cada despertamento verdadeiro, irmãos. Deus está despertando a sua igreja hoje para que a sua igreja venha ter verdadeiramente aquela intimidade real que Ele quer que tenha. Né? Assim acontece sempre em cada despertamento espiritual. Deus está despertando a sua igreja hoje. Deus está despertando a tua vida para que você acordes, para que você veja, para que você conheça mais a Ele, para que você venha se aproximar mais dEle, para que você venha entender ou pelo menos tentar entender como é que Ele trabalha, não é como eu penso, como você pensa, ou como alguém acha que tem que ser. Não, é do jeito dele, é da forma dele, tudo que Ele tem para as nossas vidas é o melhor para nós, pode ter certeza, Deus é perfeito, e a sua vontade é perfeita, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz: alegrai-vos na esperança. Oh, glória! Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai em oração. Vou repetir, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Vocês têm esperança em quem? Onde é que está depositada a sua esperança? Em Deus? É em Deus a sua esperança? Então se alegre nele. Se alegre. Né? O apóstolo Paulo diz à igreja: alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Alegrai-vos na esperança. Sede, irmãos, pacientes na tribulação. Toda essa tribulação que você está passando, seja paciente. Seja paciente, não se desespere, não.
De jeito nenhum, não se angustie de uma forma, porque angústia não tem jeito, porque o apóstolo Paulo ele disse que ele tinha prazer nas angústias, mas não entre, sabe, quando a gente deixa a ansiedade toma conta de todo o nosso sistema emocional, a gente perde todo o equilíbrio da fé, a gente perde tudo, a gente perde a esperança, a gente perde a paciência na tribulação, porque a gente acha que tem que ser daquele jeito, do tempo dele, como não, ou do meu tempo, do seu tempo, do tempo que você acha que é, não é do meu tempo, é no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo. Então, sede pacientes na tribulação. Essa tribulação que tu está passando não vai ser para o resto da vida, não. Vai vir um cântico de vitória na tua boca, aleluia. Mas muda o cântico, né? Muda o cântico. Eu estava justamente falando para uma pessoa hoje, porque a igreja hoje funciona no WhatsApp, né? E para a glória de Deus eu tenho pastoreado muitas pessoas que não são até do meu rebanho aqui, através do WhatsApp, e um rapaz, ele falando comigo que ele está tão desesperado, que estava com vontade de se suicidar, que ele não estava mais com vontade nem de viver, que ele estava assim, sabe, desesperado, a tribulação era tanta na vida dele, que ele não tinha mais paciência na tribulação. E eu cheguei para ele, comecei a contar a história justamente desse homem de Deus, do apóstolo Paulo. Fui, digo, vai lá para Atos 16, a partir do versículo 25, vai ver o que acontece com o apóstolo Paulo. Vai ver o homem tomando chicotadas, depois jogado na prisão. Por quê? Porque tinha expulsado um demônio de uma pessoa. E naquela época, chicotadas, os chicotes romanos eram feitos de couro, tiras de couro, e amarrado nas pontas, ou ponta de lança, ou então pedaços de ossos na ponta. Imagine, a pessoa, cada chicotada, como Jesus tomou, tomava nas costas, abria as costas, arrancava a pele, abria a carne, né? E ele toma essas chicotadas, mas o apóstolo Silas, e vai para a cadeia, e vai para a prisão, aonde são acorrentados os seus pés, as suas mãos. Ele fica lá no cárcere interior, e ele, em vez de reclamar, e entenda uma coisa, a palavra reclamar é derivada de duas palavras, significa clamar duas vezes, reclamar. Então, quando eu estou em uma situação difícil, quando eu estou em uma tribulação, e eu chego para Deus e reclamo, eu estou clamando duas vezes para que Deus continue com a mesma forma do que eu estou passando. Ou seja, a tribulação vai vir duas vezes mais, porque eu estou reclamando, significa clamando duas vezes. Oh meu Deus, essa situação, eu não estou aguentando mais. Oh Deus, olha a situação, eu estou clamando a Deus para que continue duas vezes mais na minha vida. Reclamar é isso. E eu disse a ele, faça como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo e Silas fez? Adorou, oh glória, adore ao Senhor. Isso é ter intimidade com Deus, é em meio às aflições, é em meio a angústias, é em meio a tribulações, é em meio a lutas, está adorando ao Todo-Poderoso, está adorando a Deus, está glorificando a Deus, está exaltando a Deus. O diabo não entende quando isso acontece, o inferno é abalado, a Bíblia diz que os cárceres das cadeias foram abalados, aleluia, e as cadeias do inferno foram todas quebradas através do louvor, porque o diabo começa a ficar confuso, porque quando eu e você estamos reclamando na tribulação, ele está dando risada, ele está sorrindo, ele está dando gargalhada, ele está se deliciando com isso, mas ele fica confuso quando eu e você continua trabalhando na obra, continua adorando, continua devolvendo dízimo, continua ofertando, continua glorificando a Deus em tudo que você tem, em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou, não é em parte. Entenda uma coisa, Jesus disse isso à mulher samaritana, é necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, em toda situação, em tudo que eu tenho, é na parte financeira, é na parte emocional, é na parte espiritual, é em toda a minha vida, adore a Deus. E o apóstolo Paulo começou a adorar sim ao Senhor. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma aqui em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e o que? Persevera na oração, persevera na oração, persevera na oração, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejais conhecidas as vossas petições. Olha como é. Primeiro com ações de graças. Ó, o que é ações de graças? Render graças a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Com ações de graças ao Senhor.
Aí depois vem e súplicas. Depois que você adora, depois que você agradece, aí agora você vai suplicar a Deus a sua benevolência. Então não fiqueis ansiosos por coisa alguma antes sejais conhecido. Então, sede, irmãos, perseverante, perseverar em oração, continua orando, não para não, mas a resposta ainda não veio. O apóstolo Paulo orou 3 vezes e Deus respondeu que a graça dele bastava. Pronto, o apóstolo Paulo ali acabou, parou de orar pelaquela situação, porque a resposta veio. Mas se Deus ainda não te deu a resposta, Deus ainda não falou contigo, que só a graça dele bastava, então eu quero te dizer uma coisa da parte desse Deus: continua a orar, continua a perseverar, continua a buscar, continua a pedir, porque a resposta ainda não veio, a resposta está preparada para ti, mas ele manda te dizer, aleluia, continua perseverando na oração. Amém, glória a Deus, não desfalece não, porque o crente vive pela fé. E aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Faz isso não para não, continua perseverando. Louvado seja Deus, aleluia. Engraçado, irmãos, é que hoje a intimidade com Deus que as pessoas pregam é totalmente retorcida, porque Josué orou e o sol parou, e aí Deus foi lá, e ele foi lá e venceu, e matou tudo, porque isso é ter intimidade com Deus, glória, aleluia, e vai, e reteté, e terra, e corta, e desce, e arraia, aleluia. Tudo que Deus faz aqui é para a glória dele, não é para a glória de um homem nenhum, entenda. Porque o homem tinha tanta intimidade para com Deus, que a sombra de Pedro, quando passava, curava as pessoas. Vai ver a vida de Pedro, que ele sofreu. Tu quer passar nem um terço do que ele passou? Tu quer para ter essa intimidade? Por que não prega isso? Deus tira todo o povo do Egito, lá da servidão, da escravidão. Aí chega no deserto, Moisés sobe para subir as tábuas, os mandamentos de Deus. Chegando lá, Moisés aí, demora, eles, na ideia deles, demora, 40 dias também, Moisés tinha levado lá. Aí, o povo pega e diz, vamos fazer o seguinte, já que Moisés sumiu, pode ter morrido, vamos pegar o ouro, olha que povo, o povo era escravo e tinha ouro sobrando. Como é que tu já viu escravo ter alguma coisa? Já viu escravo ter salário? Onde é que escravo vai obter ouro? Olha como Deus faz. Os camaradas saíram do Egito, ainda Deus permitiu, ainda Deus deu ouro a eles. Escravo nem salário tem, nem comida não comia alho, comia repolho, comia cebola, comia os restos dos egípcios, e os camaradas saem tudo cheio de ouro. Moisés morreu, não voltou mais não. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse ouro, vamos fazer um bezerro de artifício, porque eles conheceram esses deuses lá no Egito, né? As pessoas hoje têm feito isso na igreja. Aprende as coisas lá no mundo e quer levar para a igreja. Né, irmã Carol? Como a irmã Carol falou hoje na lição. Aí pegaram e disseram, não, a gente aprendeu lá no Egito que tem um boi lá que é um deus. Então vamos fazer um bezerro de ouro. Aí faz uma fundição de bezerro de ouro. Então vamos adorar esse Deus, porque foi ele que nos tirou de lá do Egito. Cambada de miserável. Deus tira ele de lá, dá ouro, abre o mar vermelho, passa a pé enxuto, porque eu assisto direto reportagem, né? Assisto direto documentários, histórias, no Histories 2 mesmo, passa direto, eu assisto, e aí físico, cientista querendo explicar que aquele mar vermelho, um vento forte, que podia dar, que podia abrir, mas Deus é tão maravilhoso que, sabendo que o homem podia querer explicar isso, Deus é tão maravilhoso que eu quero ver me explicar como é que passa a pé enxuto. Porque é onde tinha água, e a água sai, não fica lama, então não vai molhar o pé, é ou não é? Lá em Encarnação de Salinas eu vejo isso, né? Quando a maré seca,
Era maré grande, a maré vai lá para baixo, a gente sai caminhando quilômetros dentro da areia, assim, no meio do mar, e eu fico olhando, mas essa água vai para onde? O pé molha porque fica lama. E a Bíblia diz que lá eles passaram a pés enxutos. Pronto, agora eu quero ver tu explicar como é que o pé estava enxuto. Deus é assim, milagre não se explica. Aí o povo faz tudo isso assim, vamos fazer o bezerro de ouro e vamos adorar agora, que foi ele que nos tirou de lá. Como é que pode um negócio desse? Aí quando o povo faz o bezerro e começa a fazer festa e começa a adorar o bezerro, Deus chama Moisés e disse, Moisés, está lá no Êxodo, capítulo 32, versículos 32 em diante que você vai achar. Aí Deus disse a Moisés, Moisés, desce depressa, porque o teu povo, Moisés, que tu tiraste do Egito, está pecando. Entenda como isso é profundo. Deus não chama de meu povo, Deus diz a Moisés, o teu povo, Moisés, ó, o povo tinha perdido totalmente a intimidade com Deus. O teu povo, Moisés, está pecando, desce lá. Aí Moisés chega lá, se ira, e vê aquele povo adorando o bezerro. Aí Deus disse a Moisés, Moisés, eu vou eliminar toda essa raça ruim, vou matar tudo, e de ti vou fazer uma nação maior e mais poderosa, tudo da semente de Moisés. Só ia sair povo elite. Só ia sair elite. Mas Deus é maravilhoso demais. E Deus conhecia o coração de Moisés como conhece o meu e teu. Aí Moisés chega e diz a Deus, porque eu mesmo não dizia, por isso que Deus não faz isso comigo, porque eu não dizia nunca o que Moisés disse. Aí Moisés disse a Deus, Deus, se tu mataste este povo, a qual tu, Senhor, tiraste do Egito, este teu povo, Senhor, que tu tiraste de lá, porque o povo é teu, Deus. Se tu matar todo este povo, risca o meu nome desse teu livro. Meu Deus. Porque Moisés viu lá o livro da vida, quando ele estava no monte. E Moisés disse, risca o meu nome, meu Deus. Eu pedi isso, perdi a minha salvação por causa do povo que estava idolatrando. Então Deus não ia fazer nunca isso comigo, porque sabe que eu não ia falar isso. Eu não ia pedir. Então Deus vai e preserva o povo, não mata aquele povo. Não é? Mas hoje, as pessoas não estão mais adorando o bezerro do ouro, mas a igreja está adorando o ouro do bezerro. A adoração continua a mesma coisa. Não adoro o bezerro de ouro, mas adoro o ouro do bezerro. Que intimidade fajuta é essa que estão pregando com Deus? Não tem nada disso. Não existe eu fazer banho de descarrego para obter bens materiais, sucesso na vida financeira, porque tem coisas me amarrando, eu tenho que fazer banho do descarrego dentro da casa de Deus. Isso é evangelho ou é macumbaria? Eu quero que você me mostre na Bíblia. Por que não faz igual a Abacuque, capítulo 3? Eu vou ler para vocês, para nós finalizarmos a nossa palavra. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19, diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meu Deus, olha aqui, estou todo arrupiado, oh glória, aleluia, eita, rebacanta lá abaixo dele. Oh Deus maravilhoso, aleluia, Deus, rebacanta lá abaixo, arabalai, dele, rebacanta lá abaixo, rebacanta lá abaixo dele. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o meu Jesus, para o exaltar, para glorificar o Senhor. Oh meu Deus, não precisa o teu ouro do bezerro. Deus é tudo em todos, a graça dele nos basta. Vamos ter esse cântico de Abacuque,
Eu vou repetir para você. Capítulo 3, versículo 17 ao 19. Portanto, ainda que a figueira não floresça, eles viviam de agricultura. É por isso que ele fala da figueira, era o que eles tinham, o que eles plantavam, o que eles colhiam. Era o sustento deles. Portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a videira, onde fazia o vide para fazer o vinho, o produto da oliveira minta, Jesus, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Isso é ter intimidade verdadeira com Deus. Eu não adoro pelo que Ele é. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Eu não adoro pelo que Ele tem para me dar, mas eu o adoro pela presença dEle na minha vida. Essa tem que ser o motivo, a nossa verdadeira essência de sermos chamados filhos de Deus, servos de Deus. É adorar Ele, não pelo que Ele tem para dar, mas pelo o que Ele é. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e complete essa palavra nos nossos corações. E para a semana, se Deus assim nos permitir, estaremos trazendo a poderosa palavra de Deus novamente para as nossas vidas. Continue firme. Eu quero repetir Romanos 12, 12. Eu não sei, mas tem gente que está precisando ouvir esse versículo. É por isso que Deus está me levando a repetir tanto esse versículo. Alegrai-vos na esperança. Perseverai na tribulação. Perseverai na tribulação. Perdão, amados. Jesus. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Amém? Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Deus abençoe a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Amado e querido Deus, louvado seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Deus, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor há de fazer. Deus, podemos perder qualquer coisa neste mundo, nesta vida, menos a tua presença em nós. Porque sem a tua presença não há razão para viver. Assim como Moisés, ele te pediu, Senhor. Tu disseste a Moisés que tu não irias mais com ele, com aquele povo, mas que tu enviaria um anjo para ir adiante dele. E Moisés, ele disse, Senhor, não daremos um passo se tua presença não for conosco. Meu Senhor, não queremos dar um passo em nossas vidas se tua presença não estiver conosco, meu Senhor. Pois não vale a pena viver neste mundo sem te servir, sem ter a tua presença em nossas vidas. Abençoa cada família, abençoa esta nação, repreende e lança por terra, meu Deus, todo espírito do pânico, meu Senhor, todo síndrome, meu Jesus, da glória, do desespero, meu Pai, síndrome do pânico, meu Deus, depressão, tudo isso que Satanás tem assolado, meu Deus, as vidas das pessoas, espírito do divórcio, da separação, meu Deus, que venha cair por terra, que venha bater em retirada em nome de Jesus, sara essa nação, sara esse país, sara a tua igreja, meu Senhor, oh amado Deus, cura, meu Deus, este povo, cura as nossas vidas, nos liberta, meu Senhor da glória, tira e repreende todo mal, meu Senhor, que toda investida de Satanás na vida da tua igreja, do teu povo, venha bater em retirada, venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, todas as meu Senhor, seja desfeito agora em nome de Jesus, todo dardo inflamado do maligno, toda seta, venha ser quebrado no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, muito obrigado porque nenhuma arma forjada nem preparada contra o teu povo vai prevalecer, porque conosco está o braço forte do Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome para sempre, meu Pai. Meu Deus, abençoa cada família, meu Deus, que está, meu Deus, assistindo
esta palavra nesta noite, e aonde chegar este vídeo, aonde chegar a tua palavra, que haja, meu Deus, uma restauração, que haja cura da carne, cura da alma, cura do espírito, que haja, meu Deus, salvação, que haja portas abertas, que o teu nome continue a ser glorificado e exaltado em cada vida, em nome de Jesus, e pelo teu amor é que eu te peço, é que eu te rogo, é que eu te suplico, já agradecido. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o